A máquina de Vol permite que se teste uma pessoa quanto às suas sensibilidades ou respostas disfuncionais a muitos materiais diferentes. Os terapeutas que utilizam o sistema Vol de diagnóstico eletrodérmico conseguem testar pacientes quanto a uma grande variedade de sensibilidades alergênicas num curto período de tempo. E, o que ainda é mais importante, a máquina de Vol tem a capacidade de determinar a potência exata do remédio homeopático que irá neutralizar os sintomas alérgicos. Como a máquina de Vol e outros sistemas de diagnóstico eletrodérmico semelhantes fazem contato diretamente com o sistema de meridianos acupunturais, podes utilizá-los para entrar em contato com a interface físico-etérica. Isso significa que esses aparelhos conseguem detectar disfunções energéticas que ainda não tenham se manifestado no corpo físico na forma de uma doença crônica ou aguda. Muitas dessas alergias são difíceis de detectar porque existem poucos testes convencionais com a sensibilidade da máquina de Vol para a detecção de reações anormais. O sistema Vol identifica basicamente uma resposta energética normal, e não algo que seria necessariamente revelado num exame de sangue ou num teste de pele. Na verdade, as reações de sensibilidade são de certa forma um problema orgânico ao mesmo tempo energético e físico-químico. Boa parte da dificuldade da medicina convencional em reconhecer muitos desses stresses decorre do fato de alguns desses distúrbios que afetam a mente e o corpo serem extremamente difíceis de detectar. De fato, as reações podem ser demasiado sutis para serem captadas pelos grosseiros testes empregados pela comunidade médica neste estágio de sua evolução. Infelizmente, muitos médicos acham que, se as queixas de um paciente não forem confirmadas por algum tipo de resultado anormal em testes de laboratório, radiografias, tomografias, etc., então o problema provavelmente está na cabeça do paciente. Em outras palavras, os problemas são definidos em termos dos resultados dos exames médicos convencionais. A maioria dos médicos talvez tenha receio de usar testes mais sensíveis, tais como aqueles realizados pela máquina de Vol, por medo de obter resultados que mostrem o quanto é grande a influência dos stresses ambientais modernos. Se o médico tradicional não dispõe de meios para detectar de forma objetiva alguma anormalidade fisiológica num paciente, seja através de um exame físico ou de testes de laboratório, então, na sua mente, o problema não é real. Esse raciocínio falacioso obviamente acarreta sérias consequências. Nós nos defrontamos com um exemplo comum desse problema ao lidar com os stresses relacionados com a poluição ambiental. Estresse ambiental, poluição e doenças miasmáticas. Um grande número de substâncias foi recentemente incorporado à lista dos poluentes ambientais potencialmente nocivos. Na maioria das vezes, os testes realizados para definir se uma determinada substância é ou não nociva consistem em ministrar doses maciças da substância química suspeita em ratos, e, em seguida, autopsiá-los em busca de cânceres e de outras anormalidades físicas. O teste de Ames para a detecção de substâncias potencialmente cancerígenas avalia a carcinogenicidade de um determinado produto químico a partir de sua capacidade de produzir mutações genéticas em bactérias. Embora as companhias de cigarros e seus lobistas ainda afirmem não haver uma clara ligação entre o hábito de fumar cigarros e a ocorrência de doenças cardíacas e câncer, o estabelecimento médico atual efetivamente reconhece a existência de uma forte associação entre os cigarros e diversos tipos de cânceres. Só recentemente, porém, os médicos começaram a estudar os efeitos mais sutis da fumaça do cigarro sobre os assim chamados fumantes passivos, incluindo aí o risco de geração de natimortos. Apesar disso, a maioria das pessoas da nossa cultura tende a concentrar-se apenas nos efeitos colaterais negativos mais patentes da fumaça dos cigarros, tal como a produção de câncer. Um dos problemas ocasionados por essa limitada definição de efeito tóxico secundário é o fato de ser extremamente difícil determinar se substâncias químicas dispersas pelo ambiente estão prejudicando a saúde humana. A capacidade de a medicina convencional quantificar os efeitos dos diversos poluentes é limitada pela baixa sensibilidade dos equipamentos médicos atualmente disponíveis. Este é o mesmo problema com que nos defrontamos ao tentar provar os efeitos negativos de diversas alergias alimentares. A disposição dos médicos em reconhecer que uma dada substância é prejudicial depende da obtenção de evidências de que o agente produz efeitos nocivos. O tipo de evidência que os cientistas usam para demonstrar os efeitos negativos de uma substância depende muito da sensibilidade do instrumental de que dispõe para detectar reações fisiológicas anormais. Os exames de laboratório convencionais são demasiado grosseiros para quantificar anormalidades sutis como as produzidas por alergias alimentares e sensibilidades a outros fatores ambientais comuns. Esta é uma das razões pela qual o desenvolvimento da medicina vibracional e de sistemas de diagnóstico energético sutis é tão importante. Temos de apoiar o desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico mais sensíveis para podermos realmente avaliar os efeitos sobre a saúde humana de todo um conjunto de novos aditivos alimentares, de novos medicamentos e de novos produtos químicos presentes no local de trabalho. Existem tantas influências negativas ocultas atuando sobre a saúde humana,
sem que os médicos convencionais se apercebam disso, que muitas fontes de sofrimento humano ainda continuam por serem descobertas. Sabe-se que o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono são poluentes aéreos prejudiciais à saúde humana. Essas substâncias químicas afetam a fisiologia do corpo e redundam na manifestação de doenças em certos indivíduos suscetíveis. A suscetibilidade a doenças em consequência de exposição a poluentes ambientais depende em parte do vigor dos mecanismos imunológicos, fisiológicos e energéticos de defesa do corpo. A produção de doenças ambientais não está estritamente relacionada com a exposição a níveis de substâncias nocivas superiores aos limites de segurança estabelecidos pelo FDA. Os limites convencionais de segurança de exposição não levam em conta os efeitos vibracionais sutis das substâncias tóxicas. Em virtude de sua incapacidade para compreender os níveis vibracionais de toxicidade, a comunidade científica ortodoxa comporta-se de forma mais tolerante no momento de definir os níveis de exposição segura a muitas substâncias nocivas. Quando se trata de avaliar as perturbações negativas sutis sobre a fisiologia humana, a precariedade dos testes científicos convencionais também limita a capacidade do FDA para definir exatamente quais substâncias são realmente prejudiciais aos seres humanos, sem falar na concentração necessária para a produção de efeitos tóxicos. No capítulo 2 vimos que os remédios homeopáticos são produzidos criando-se soluções extremamente diluídas de substâncias físicas a fim de extrair a essência energética dessas substâncias para aplicações terapêuticas. Da mesma forma, quantidades infinitesimais de materiais encontrados no ambiente podem produzir efeitos sutis que não são facilmente detectados por toscos exames de laboratório. Um caso interessante é o do metal alumínio e da potencial ameaça representada pela toxicidade do alumínio. Por causa de sua praticabilidade e baixo custo, os utensílios de cozinha feitos de alumínio são encontrados em muitas casas e cozinhas. Quando esses vasilhames são esfregados ou arranhados durante o cozimento, quantidades infinitesimais de alumínio são liberadas, dissolvidas e, posteriormente, ingeridas. Pesquisas recentes indicam que, quando se usa água fluoretada, a quantidade de alumínio liberada durante a cocção dos alimentos é ainda maior. Algumas pesquisas recentes acerca do mal de Alzheimer, uma causa de demência cada vez mais comum na população, mostraram que um número significativo de pacientes que sofrem dessa doença apresentam altos níveis de alumínio no tecido cerebral. Embora os utensílios de cozinha talvez não sejam uma causa direta do mal de Alzheimer, o metal pode estar envolvido de alguma forma no processo de expressão da doença. A possível ligação entre a toxicidade do alumínio e o mal de Alzheimer faz com que nos perguntemos se é realmente seguro cozinhar com utensílios de alumínio. Esse tipo de toxicidade sutil provocada pelo alumínio talvez dependa da capacidade de os indivíduos absorverem ou excretarem o alumínio que penetra no aparelho digestivo. Os pesquisadores que estudavam a doença de Parkinson no Centro de Pesquisa do Mal de Parkinson Bob Hope, por exemplo, utilizaram um sistema de diagnóstico por eletroacupuntura MI de Motoyama e descobriram que o acúmulo de uma quantidade excessiva de substâncias tóxicas no cérebro pode ter como resultado disfunções neurológicas como o mal de Parkinson. Essa relação entre uma doença neurológica e o funcionamento anormal do aparelho digestivo também foi mencionada em muitos dos escritos de Edgar Cayce. Se esta hipótese for correta, então determinados tipos de intoxicações provocadas por alumínio e metais pesados talvez sejam mais acentuadas em determinadas pessoas suscetíveis, pacientes com mal de Alzheimer, por exemplo, que apresentam desequilíbrios no meridiano intestinal. É provável que as técnicas convencionais de pesquisa médica não sejam suficientemente sensíveis para fornecer as informações necessárias para a comprovação ou a rejeição dessa teoria. É preciso intensificar as pesquisas a respeito de várias doenças como o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson e muitas outras enfermidades que no momento são imperfeitamente compreendidas. Precisamos utilizar os equipamentos de medição energético sutis, tais como a máquina de Vol e o sistema MI, para expandir a base de dados de que dispomos. Havendo um novo fundo comum de informações, é possível que também venhamos a descobrir modalidades terapêuticas viáveis que possam ter um papel decisivo em doenças igualmente incuráveis. Existem muitas substâncias em nosso ambiente, incluindo amianto, PCB, dioxina e formaldeído, que só agora começaram a ser reconhecidas pelos médicos ortodoxos como prejudiciais aos seres humanos. O número de substâncias nocivas desconhecidas existentes em nosso ambiente artificial é provavelmente maior do que o de substâncias já reconhecidas como prejudiciais à saúde humana. Uma vez mais, a capacidade de definir a existência de um estresse químico atuando sobre os nossos sistemas humanos depende da sensibilidade dos nossos aparelhos de diagnóstico. Através da utilização da máquina de Vol e de outros sistemas de diagnósticos ultrassensíveis recém-desenvolvidos, os cientistas irão começar a descobrir que muitas substâncias antes consideradas seguras, nos níveis comumente encontrados no ambiente, podem na realidade estar causando doenças e malefícios invisíveis e que, portanto, não são relatados pelos pacientes.
O alumínio é apenas uma dessas toxinas potenciais encontradas no nosso ambiente cotidiano. Outro metal potencialmente nocivo é o mercúrio, usado nos amálgamas das obturações dentárias. Existe um volume cada vez maior de informações indicando que o mercúrio usado nas obturações dentárias pode ser a causa de um bom número de doenças crônicas não diagnosticadas. Os terapeutas radiônicos, que operam num nível de diagnóstico energético muito mais sutil, também encontraram uma ligação entre a presença de mercúrio e alumínio e a ocorrência de perturbações físicas. É também importante observar que os desequilíbrios físicos e etéricos não resultam apenas de infecções convencionais, podendo ser produzidos por influências ambientais desconhecidas hostis ao organismo humano. Dentre estas, a mais importante é o disseminado uso de utensílios de alumínio tanto para o cozimento como para o preparo de alimentos. Este metal exerce uma influência perniciosa que não provém de reações químicas que ocorrem no interior do corpo, mas da absorção, pelo alimento, de certas energias do alumínio que são incompatíveis com a harmonia do organismo. Embora essa forma de envenenamento ou intoxicação pelo alumínio não seja reconhecida pela medicina ortodoxa, trata-se de uma influência comum e que, conforme se verifica a partir dos exames radiônicos, frequentemente é a principal toxina que existe no organismo. A absorção prolongada de alumínio e de outros elementos tóxicos, tais como o mercúrio e a prata existentes em amálgamas de obturações dentárias, produz efeitos de amplas consequências sobre as formas física e etérica. Essas várias influências nocivas são de fato a causa oculta de muitas doenças, algumas com sintomas específicos e outras resultantes simplesmente de uma diminuição geral da vitalidade. Além dos efeitos tóxicos sutis dos metais pesados comuns, existem outras influências ambientais perniciosas que têm sido negligenciadas pela medicina ortodoxa. No capítulo 7, discutimos a importância de certos estados de energia indutores de doenças conhecidos como miasmas. Ao contrário dos médicos convencionais, os homeopatas há muito suspeitam de que os miasmas são causados por perturbações sutis no biocampo humano. Kevin Rierson, a fonte mediúnica das informações técnicas contidas no livro Flower Essences and Vibrational Healing, de Gurudas, sugeriu que estamos começando a nos deparar com novas variedades desses estados indutores de doenças. Dentre esses novos miasmas, os mais importantes são os miasmas dos metais pesados, dos compostos petroquímicos e da radiação. Se bem que a comunidade médica manifeste alguma preocupação com os riscos decorrentes do uso de raio-x para efetuar diagnósticos, a importância da radiação ambiental de fundo tem sido muito subestimada. Além de provocar leucemia e certos tipos de câncer, em níveis de exposição muito elevados, os efeitos sutis da radiação não são bem compreendidos e tampouco considerados uma causa comum de doenças. Da mesma forma, os compostos petroquímicos e seus numerosos derivados são uma fonte cada vez mais importante de materiais tóxicos não identificados que têm escapado para o nosso meio ambiente. As condições miasmáticas deixam o organismo num estado energético de colapso potencial do sistema ou de suscetibilidade a doenças. Os miasmas tendem a impedir o fluxo de força vital para dentro do sistema bioenergético humano e também facilitam a manifestação de muitos tipos diferentes de doenças. Esses miasmas podem ser tratados com diversas formas de terapias vibracionais que restauram o equilíbrio energético com a força vital. Determinadas essências florais, elixires de pedras preciosas e remédios homeopáticos constituem bons exemplos de agentes vibracionais que atuam no sentido de restaurar o equilíbrio orgânico. Todavia, os miasmas só podem ser tratados se forem reconhecidos como causa de doenças. A comunidade médica tradicional não reconhece a existência de miasmas ou sua importância como causa de muito sofrimento humano. Os miasmas representam padrões de energia que foram incorporados ao sistema bioenergético humano a partir do nível dos corpos sutis, passando pelo campo de aura e descendo até os níveis molecular e genético. Alguns miasmas são armazenados basicamente na memória celular do corpo físico. Ainda que sem saber, pesquisadores médicos ortodoxos começaram a investigar os mecanismos celulares de certas doenças miasmáticas através de seus estudos a respeito dos fenômenos conhecidos como infecções por vírus lentos. Os cientistas começaram a admitir a possibilidade de haver uma infecção por um determinado vírus, e apesar do desaparecimento dos sintomas da doença, um fragmento do DNA do vírus incorporar-se ao material genético das células do indivíduo infectado. Se esse genoma virótico estiver contido nas células reprodutoras do corpo, ele pode até mesmo ser transmitido para gerações futuras. Sugere-se que algum tipo não identificado de estresse fisiológico provoque a ativação do DNA virótico latente. Com base na análise das doenças existentes que poderiam servir como modelo para os miasmas adquiridos, devido a uma infecção contraída no início da vida, sabe-se que certas infecções viróticas infantis, o sarampo, por exemplo, podem ser ativadas várias décadas mais tarde e, algumas vezes, produzir uma rara, porém devastadora doença neurológica conhecida como PES, panencefalite esclerosante subaguda.
Embora por enquanto não esteja claro se a doença é produzida por uma forma de vírus intacto latente ou simplesmente por um DNA virótico oculto transportado pelas células do hospedeiro, o certo é que a toxicidade da infecção virótica original subsiste em algum nível molecular e provoca um novo tipo de doença numa ocasião posterior. A esclerose múltipla talvez seja outra doença relacionada com os efeitos tóxicos retardados de uma infecção virótica anterior latente. Um modelo sugere que uma infecção virótica antecedente provoca algum tipo de alteração na bainha de mielina dos nervos, o que posteriormente resulta na produção de anticorpos tanto contra as bainhas de mielina normais como contra as bainhas modificadas pelo ataque dos vírus. O resultado é uma espécie de destruição autoimunológica da bainha de mielina em todo o sistema nervoso, o que inevitavelmente acaba interferindo com a transmissão dos impulsos nervosos. Os cientistas chamaram esse tipo de doença provocada pela ativação de vírus latentes de infecções por vírus lentos. A maior parte das doenças viróticas lentas conhecidas estão relacionadas com a demência e com desarranjos nos sistemas nervoso central e periférico. Esse princípio da toxicidade virótica retardada serve para ilustrar os mecanismos através dos quais os miasmas são adquiridos por meio da exposição a um agente infeccioso. Todavia, as tendências miasmáticas são causadas por alterações corporais não apenas no nível celular mas também nos níveis vibracionais superiores da estrutura humana. Os stresses que liberam potenciais miasmáticos no corpo físico, criando condições para o aparecimento de doenças, podem ser de natureza psicológica, ambiental e, ocasionalmente, kármica. O estado de disfunção energética e fisiológica induzido pelo estresse permite que os padrões moleculares e sutis dos miasmas sejam ativados nos níveis genético e celular. As doenças miasmáticas ocorrem quando essa bomba relógio energética sutil é detonada através da expressão do material genético contaminante. Aí doenças miasmáticas só se manifestam no corpo físico quando nossos mecanismos normais de vigilância energéticos sutis e fisiológicos deixam de impedir sua expressão. No caso dos vírus lentos, uma debilitação das defesas imunológicas do corpo pode deflagrar o implacável potencial latente do DNA virótico. Esses traços miasmáticos podem permanecer dormentes nos corpos sutis durante muitos anos e somente se manifestarem numa ocasião posterior, quando os padrões kármicos ou estressantes tiverem criado um ambiente bioenergético mais propício para sua expressão no nível físico. As doenças se manifestam quando as tendências energéticas miasmáticas se deslocam dos corpos sutis para o nível da célula física e do DNA que existe no seu núcleo. Os homeopatas modernos sabem que, além dos miasmas adquiridos em virtude de agentes infecciosos, a exposição crônica a poluentes ambientais, derivados de petróleo, metais pesados e radiação, também pode resultar na produção de tendências miasmáticas e energéticas para a manifestação de doenças. O alumínio e o mercúrio, ao lado do chumbo, do arsênico, do rádio e do flúor, destacam-se entre os metais pesados que podem resultar em miasmas. Existe uma quantidade cada vez maior de chumbo no nosso ambiente devido ao uso disseminado de gasolina contendo aditivos à base desse metal. A intoxicação por mercúrio também tornou-se mais frequente por causa da concentração de mercúrio em certas espécies de peixes. A isso se soma o uso generalizado de amálgama de mercúrio nas obturações dentárias, o que pode estar causando doenças sutis. Embora quantidades diminutas de muitos desses minerais tenham existido no nosso ambiente durante milhares de anos, nós conseguimos desenvolver uma tolerância à sua presença. Foi somente no último século que os níveis de materiais tóxicos presentes na água e na atmosfera começaram a crescer. Isso teve como consequência não apenas a produção de doenças agudas, envenenamento, como também de efeitos secundários retardados, na forma de miasmas adquiridos. Os miasmas petroquímicos e de metais pesados podem resultar em alergias, perda de cabelo, retenção de fluidos, problemas com a absorção do cálcio e também maior suscetibilidade a infecções viróticas. As tendências miasmáticas devido à radiação contribuem para o envelhecimento precoce, para a deterioração endócrina, o enfraquecimento da estrutura óssea, a anemia, a artrite, o lúpus e diversos tipos de câncer, tais como leucemia e câncer da pele. O problema com a identificação desses miasmas é que seus efeitos são sutis e difíceis de quantificar através dos exames de laboratório convencionais. Todavia, seus efeitos relacionados com a produção de doenças estão começando a ser vistos em número cada vez maior. Os miasmas contribuem para as diversas causas sutis de doenças que continuam a não ser reconhecidas pela comunidade. Médica tradicional. Os remédios vibracionais são uma forma de terapia que frequentemente consegue eliminar dos miasmas os padrões energéticos negativos. Tendo em vista a crescente poluição do mundo de hoje, a medicina vibracional e sua capacidade de proporcionar soluções para os problemas causados pelas toxicidades sutis serão muito importantes nos anos vindouros. De certa maneira, essas doenças também poderiam ser consideradas enfermidades espirituais.
Os miasmas e suas tendências para a produção de doenças talvez estejam relacionados com o esforço do espírito humano para reconhecer sua própria divindade através da expressão de determinadas doenças no nível físico. Os miasmas radioativos, petroquímicos e de metais pesados talvez indiquem uma necessidade espiritual de evolução ecológica. Dissemos em capítulos anteriores que as doenças frequentemente se manifestam quando existem bloqueios emocionais e psicoespirituais crônicos que criam dificuldades para que o eu superior se manifeste através do ego ou personalidade consciente. Os miasmas se encaixam perfeitamente nesse modelo de bloqueio emocional e espiritual. Os miasmas refletem coletivamente o desejo das pessoas retomarem ao espírito, visto que as doenças se manifestam a partir de bloqueios quanto à aceitação e ao reconhecimento da condição divina do indivíduo. Isto, obviamente, pode resultar em diversos níveis de estresse que, por sua vez, podem ativar os miasmas e produzir doença. Os miasmas cristalizam o violento esforço da humanidade para continuar sua evolução espiritual. Primeiramente, existe a necessidade de erguer-se acima da simples sexualidade, o que inclui a superação da sífilis e da gonorreia. Em seguida, há o uso da respiração para superar a tuberculose. Por fim, há a necessidade ou tentativa de sobrepujar e dominar o ambiente. Assim, existem agora os miasmas petroquímicos e radioativos, e logo haverá os miasmas de metais pesados. Os miasmas refletem bloqueios no crescimento consciente que ainda não foram superados pela humanidade. Os grifos são nossos, embora nem sempre reconheça isto, a essência divina do nosso eu superior nos impele a superar os numerosos obstáculos e provações que a vida tem a nos oferecer. Os sentimentos negativos ou autodepreciativos que inibem o fluxo de energias espirituais para a realidade física criam problemas não apenas no ego mas também no corpo físico. Os padrões disfuncionais de pensamento e sentimento inibem o fluxo de energia através dos chakras e, em última análise, perturbam o equilíbrio psicológico do corpo físico. À medida que somos vitimados pelo nosso imperfeito sistema de crenças, criamos bloqueios perceptuais que impedem o fluxo da consciência superior divina para nossas vidas. Essas percepções equivocadas acerca de nós mesmos e do mundo que nos cerca geram desarmonia e estresse em níveis inconscientes do nosso ser. À medida que vamos perdendo contato com nossas raízes espirituais, somos vitimados pelas incontáveis forças de mal-estar que a civilização criou. Muitas dessas doenças refletem a luta que está sendo travada pela raça humana enquanto procuramos redescobrir nossa natureza divina. Cada doença representa um obstáculo diferente que precisa ser superado para podermos galgar a escada da evolução espiritual. Embora os fatores ambientais tóxicos e infecciosos sejam importantes influências negativas que têm de ser enfrentadas, a suscetibilidade a esses agentes frequentemente é um reflexo do nível de equilíbrio espiritual e de evolução da consciência do indivíduo. Nossa capacidade de resistir aos ataques sutis ou abertos efetuados por micro-organismos e substâncias nocivas e de conseguir viver num ambiente potencialmente ameaçador indica o quanto nos sentimos ligados ao nosso eu superior divino. É fundamental que comecemos a compreender a importância de estarmos ligados às nossas raízes espirituais. O elemento espiritual constitui um importante aspecto da saúde e do bem-estar que é excluído da equação humana pela maioria dos médicos tradicionais. Como diz a citação acima, existem importantes padrões simbólicos relacionados com os tipos de doenças e miasmas aos quais as pessoas se tomam suscetíveis. Os miasmas representam questões fundamentais ou experiências de aprendizado que impedem o progresso da humanidade em sua luta para atingir a evolução espiritual e a iluminação. Estamos atravessando um período da história no qual a tendência para a satisfação imediata dos nossos desejos e para a prática de sexo sem amor começou a produzir impactos físicos e emocionais significativos sobre nossa cultura. Considerando as coisas a partir de uma perspectiva espiritual, é curioso observar como algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a herpes e a AIDS, tornaram-se mais comuns numa época em que os seres humanos têm necessidade de examinar mais atentamente os relacionamentos do coração. A preocupação generalizada com as doenças sexualmente transmissíveis criou uma nova consciência a respeito da superexpressão das energias dos chakras inferiores. As doenças sexualmente transmissíveis começarão a chamar a atenção para as questões emocionais e espirituais relacionadas com os bloqueios espirituais que predispõem as pessoas a contraí-las. Além desses desequilíbrios espirituais, as influências negativas dos miasmas produzidos pelo ambiente também criaram dificuldades para os sistemas imunológicos de muitas pessoas. Esses miasmas tomaram as pessoas mais vulneráveis a doenças produzidas por uma variedade de agentes infecciosos, incluindo o vírus da AIDS. O uso de modalidades curativas vibracionais para corrigir perturbações no sistema energético humano envolve um processo não apenas de reequilíbrio do corpo físico, mas também de elevação da consciência do indivíduo para novos níveis de consciência e sintonização espiritual. Esta é a diferença mais importante entre as medicinas vibracional e tradicional.
Diferentemente dos remédios farmacológicos, que atuam apenas sobre o corpo físico, os tratamentos vibracionais, especialmente as essências florais e os elixires de pedras preciosas, produzem seus efeitos sobre os níveis superiores da consciência, os corpos sutis, os chakras e sobre os meridianos, além de afetar também a forma física biomolecular. Embora os agentes químicos da medicina moderna possam tratar os sintomas das doenças, os remédios vibracionais criam alterações em múltiplos níveis a fim de produzir uma cura mais estável. Obviamente, a estabilidade de qualquer cura irá depender da ocorrência de alterações nos fatores sutis internos e externos que contribuem para o surgimento de doenças. Os terapeutas vibracionais procuram ajudar os pacientes a corrigir suas disfunções internas através da introdução de alterações no estilo de vida e no modo de pensar que talvez possam modificar hábitos negativos e velhos padrões perceptuais. Além disso, as influências ambientais nocivas precisam ser eliminadas ou vibracionalmente neutralizadas.